Você não nasceu pronta para alcançar os seus objetivos. Você precisa se preparar para alcançá-los. Por isso que muitas vezes você se sente incapaz, você não se sente digna ou merecedora dos seus objetivos. Porque você tenta e nunca alcança. Mas é porque você não está se preparando para os seus objetivos. Se você se identificou com o assunto desse vídeo, fica aqui comigo. Se você ainda não é inscrita, curte, comenta, compartilha e, claro, se inscreve no canal. E eu me chamo Beatriz Rufato, sou psicóloga clínica há 10 anos. Sempre que uma paciente chega aqui no consultório e ela fala os seus objetivos, o que ela deseja para a vida dela, eu falo o seguinte: imagina que nós estamos subindo uma escada. E cada degrau é uma preparação para você alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque o que você idealiza para a sua vida, geralmente, é maior do que a forma como você se vê hoje. Só que aí é que está o perigo. Nós não podemos nos imaginar menor do que qualquer coisa. Por quê? Porque se nós nos imaginamos menores, pequenos, nós nunca conseguiremos alcançar aquilo. Porque a gente vai começar a repelir os caminhos, as pessoas, tudo que nos ajuda a chegar naquele objetivo. Dessa forma, eu sempre trabalho com as minhas pacientes. A gente está no primeiro degrau. O que é o primeiro degrau? É você ter clareza do seu objetivo. É você saber internamente aonde você quer chegar. Com isso, você descobre o que você vai precisar enfrentar, você descobre aquilo que pode dar errado, você descobre caminhos, pessoas, aquilo que você precisa fazer para chegar naquele objetivo. E cada vez que você vai entendendo cada degrau, você vai se preparando para o próximo. Por isso que é muito natural você ficar um tempão estudando, aprendendo, entendendo, principalmente a si mesmo. Porque a parte prática de um negócio, por exemplo, que você tem um sonho de abrir um negócio. A parte prática, até então você sabe. Então tem que ter um administrador, tem que um contador, tem que isso, tem que aquilo, tem que ter uma equipe, parte prática. Mas e a parte emocional para você sustentar uma imagem de uma pessoa merecedora, que merece toda a prosperidade, toda a abundância, todo o sucesso, que merece o melhor que a vida tem para te dar? Será que você sabe lidar com essa imagem? Provavelmente não. Então você vai se preparar para você lidar com essa imagem. Você vai se preparar para lidar com as pessoas que vão te invejar, que vão te julgar, que vão tentar passar a perna em você. Você se prepara. A gente nasce em branco. A gente não é preparado para realizar sonhos, muito pelo contrário. As pessoas falam o quê? Isso daí é muito para você. Sonha um pouquinho mais baixo, sonha. Dessa forma, você passa a ver os sonhos como, meu Deus, não é para mim isso. É demais para mim. Não, não é demais. Você só precisa se preparar para ele. E é aqui que você começa a ter um discurso de não sou capaz, eu não mereço, eu não consigo, não é para mim. Por quê? Porque você pega todas essas crenças que estão relacionadas a alcançar objetivos, todas essas falas que diminuem o seu potencial, e cada vez que você vai fazendo e não vai dando certo, você retroalimenta esse pensamento de eu não consigo. E aqui, chutei. E aqui tem algo muito interessante, que é o seguinte: você precisa passar pelo momento de não se achar capaz. Você precisa passar pelo momento de achar que aquilo não é para você. Passar não quer dizer ficar com esse pensamento. Quando você começa a se achar incapaz, você começa a pensar, peraí, mas por quê? O que eu estou fazendo que não está dando certo? O que eu tenho que aprender aqui? Isso é passar pela fase da incapacidade. Porque nesse momento você está se vendo incapaz, mas você se vê incapaz porque você não tem recursos. Então tá, o que eu preciso aprender? Tanto estrategicamente quanto emocionalmente. Pronto. Agora, quando isso passa a ser uma definição de quem você é, ou seja, quando isso passa a ser uma identidade sobre você, aí o perigo está instalado. Porque você não fala que você está num momento de incapacidade. Você fala o quê? Eu sou incapaz. Você não fala que você está num momento onde você não tem muita confiança em você. Você fala o quê? Eu não confio em mim. Quando você começa a usar isso como algo que é seu, que faz parte de você, que nasceu com você, aí sim, você começa a se paralisar e não vai adiante com o seu objetivo. Aqui a autossabotagem está conversando com você, é ela que está tomando conta da sua vida. Quando isso acontece,
Muitas vezes, o seu corpo ele te dá um feedback. Você projeta alguma coisa, não necessariamente no corpo, mas em situações que podem acontecer quando você está indo para o seu objetivo, mas as suas crenças te puxam como sou incapaz, não consigo, não dá, não é para mim. Um exemplo de feedback do corpo. Eu tenho hérnia aqui nas escápulas. Aqui nas escápulas, no meio da coluna e na lombar. Quando foi início do ano passado, e tem uma desse ano também. Quando foi início do ano passado, eu falei pra mim que eu ia voltar a me dedicar na academia, que eu ia voltar a cuidar da minha alimentação, que eu ia voltar para esse mundo, que eu tinha saído um pouco. Não foi uma semana. A hérnia aqui das escápulas. Pá! Fiquei incapacitada de treinar por pelo menos um mês. Eu devo ter demorado uns 3, 4 meses para voltar a treinar da forma como eu gosto. O que aconteceu aqui? Eu projetei uma autossabotagem. E uma autossabotagem projetada que é aceitável socialmente. Porque não fui eu que não quis treinar. Eu estava impossibilitada por causa da hérnia. E aqui, quando isso aconteceu e eu fiquei pé da vida, falei, cara, mas vamos lá, vamos pensar. Eu falei, vamos pensar, Beatriz. O que aconteceu? Eu falei, né, a gente traz a situação, então. Eu falei que eu ia voltar a treinar, que eu ia voltar a cuidar de mim, que eu ia sair ali do vamos comer tudo, não vamos treinar direito, nananana, ou seja, eu ia ter que colocar limites em mim. E veio essa hérnia. Agora vamos imaginar, Beatriz, eu comigo mesmo naquele momento em que você pode e deve fazer esse exercício com você mesmo. Aí eu falei, tá, agora vamos imaginar que não existe essa hérnia. Não existe. Tá tudo resolvido. Qual seria o próximo passo que você tinha que fazer? Você tomou a decisão de voltar a treinar, de se cuidar e não tem hérnia. O que você teria que fazer? Fazer dieta, colocar limites em mim, um compromisso com as pessoas, cuidar da alimentação, enfim. Só que eu estava com muitas dúvidas naquele momento. Eu falei assim, mas eu gosto tanto de comer. Será que eu quero mesmo? Será que não tem um outro jeito de eu cuidar do meu corpo? Será mesmo? Será? Eu estava com muitos medos naquele momento. Isso projetou uma doença no meu corpo. E aqui eu vou te contar um segredo. É incrível quando você entende o mecanismo da doença no seu corpo. A doença, ela cessa em 50%. É impressionante. Quando você não olha para a doença, física principalmente, apenas como, é só uma dor de cabeça, é só uma dor na coluna, é só isso. E você vai buscar o emocional por trás dela, e você entende, teve um dia que isso aconteceu com uma enxaqueca. Que eu falei assim, cara, o que está acontecendo? Que não é normal, primeiro não é normal sentir dor, tá? Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu parei, eu falei, tá acontecendo isso, isso e isso. Se eu fosse ultrapassar isso, ia estar acontecendo tal coisa. Bingo. É por X coisa. Na hora, assim, a enxaqueca, ela cessou 50%. E aí depois tem todo o desdobramento, ou seja, precisar resolver o que precisava, colocar limites, enfim, tudo aquilo que estava no o que eu precisaria fazer depois. É incrível isso. Tem também exemplo de dinheiro. Sabe quando você está guardando dinheiro pela primeira vez? O botijão de gás acaba, o carro quebra. Alguma coisa acontece e você precisa gastar aquele dinheiro? Também é uma projeção de alguma crença. E aqui também serve esse mesmo exercício. Então, vamos supor que não existe esse problema, que esse problema está resolvido. O que eu teria que fazer depois? E aí você vai ver a raiz. Eu teria que XYZ. Mas eu tenho medo. Eu tenho dúvidas. Pronto. Projeção. O que eu quero te passar com esse vídeo? Eu quero te passar que você não nasce pronta. Então, essa ideia de que se o sonho for para você, vai acontecer. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Porque você não nasceu pronta para aquele sonho. Você precisa se trabalhar para ter aquele sonho, até mesmo quando você conseguir ele, você consegue sustentá-lo, você consegue mantê-lo, você consegue viver ele com 100% da sua capacidade. Que é normal também, e é importante que você passe pelos momentos que você
duvida da sua capacidade, que você duvida que consegue, mas que isso não vire uma identidade, e sim algo que você aprenda com aquilo ali. Eu não estou no momento capaz, mas eu posso me tornar ao aprender X, Y, Z. Ao me trabalhar nisso, nisso e nisso. É isso que eu quero te passar hoje. Aquele sonho que você sonha há muito tempo, aquele objetivo que todo mundo fala pra você que é grande demais, e que até mesmo você acha que é grande demais pra você, porque você não consegue, porque você é incapaz, você consegue. Porque você não é o que te aconteceu ou o que as pessoas falam pra você. Você precisa trabalhar a sua capacidade. Você precisa se preparar para o seu sonho. Eu sei que você perdeu o brilho no olhar, achando que a vida é isso mesmo, que é para você viver essa vida medíocre mesmo. Mas não é.